Neville Goddard Universo Quântico apresenta a palestra. O homem é alma, e o corpo é emanação. De 14 de abril de 1969. Esta noite, espero, será uma noite muito prática e todos verão isso claramente. Espero que sim. Somos informados no livro de Neemias, capítulo 8, versículo 8, que eles leram claramente no livro, na lei de Deus, e deram o sentido, para que o povo entendesse claramente. À medida que liam, eles interpretavam. Então, esta noite pegaremos uma passagem e tentaremos interpretá-la para que você possa aplicá-la nesta mesma noite. Voltamos ao capítulo 2 do livro de Gênesis, e ele disse: Esta é o osso dos meus ossos e a carne da minha carne. 2 versículo 23. Aqui está alguém fazendo uma afirmação ousada, e ele é chamado de homem. E então nos é dito: E agora o homem deixa seu pai e sua mãe, e se apega à sua mulher, e eles se tornam um só corpo. Nesta passagem ele afirma que ela saiu de mim, completamente fora de mim, e eu me apegarei àquilo que saiu de mim até que nos tornemos um só corpo. Blake afirma que o homem não tem corpo distinto de sua alma, ou aquele chamado corpo é uma porção da alma discernida pelos 5 sentidos, as principais entradas da alma nesta era. Ele afirma ainda que tu és um homem, Deus não existe mais. Tua própria humanidade aprende a adorar. Então aqui ele identifica o homem como alma e que seu corpo é apenas sua própria emanação. Minha emanação, mas minha esposa até que o sono da morte passe. Então aqui está o meu corpo. Parece que estou usando um corpo distinto de mim mesmo. E ele afirma que não é, que ele não tem corpo distinto de sua alma, que esse chamado corpo é uma porção da alma discernida por os 5 sentidos, as principais entradas da alma nesta era. Então, destrua o corpo, bem, como vou simplesmente trazê-lo de volta? Sempre fez parte de mim e vou trazê-la de volta pela semente do pensamento contemplativo. Vou me contemplar como gostaria de ser e reproduzir aquilo que foi aparentemente destruído no mundo, e o mundo o chamaria de morto. Não, eu passo pelo portão chamado morte, e você o crema, e aqui está um pouco de pó, nada além de pó. Mas eu, pela semente do pensamento contemplativo, reproduzo o ser que sou. É a minha imagem. Aqui está uma união tão casada que é conjugal. Estou tão apegado à imagem que visto que você pode destruí-la 1000 vezes e eu a reproduzirei. Estou apaixonado por isso. Não há nada além de minha esposa. Esta é minha esposa e um homem, sim, pai de filhos, um marido, e ainda assim está é minha emanação. Independentemente do seu sexo, essa é sua esposa, sua emanação e ainda assim sua esposa até que o sono da morte passe. Quando você desperta completamente de todo o sonho, você e sua emanação são um, e você é aprimorado pela experiência da qual você emana sua própria semelhança. Em outras palavras, como se você dissesse a uma pedra lindamente lapidada: se ela tivesse sonhos, acho que isso é o que ela sonharia ser. Você já entrou em uma casa, um quarto lindo, e não consegue ver nada que pudesse mudar, então ame isso. A biblioteca. Tudo nela é tão perfeito. E você diz para si mesmo: se ele tivesse sonhos, tenho certeza de que seria isso que ele sonharia ser. Quer sejam pedras inanimadas, livros inanimados, qualquer coisa inanimada, isto, mais alguma imaginação humana concebeu-o e produziu-o. Bem, agora, este corpo que eu uso e o corpo que você usa, não importa o que você pense deles, é isso que você, o verdadeiro você, o Deus em você, está sonhando ser. Está apaixonado por sua emanação. Você é a emanação de Deus, e você é Deus, e não há nada além de Deus. Destrua-o e você o reproduzirá mais uma vez pela semente do pensamento contemplativo, trazendo-o de volta à existência. Agora somos informados. Sede imitadores de Deus, como filhos amados. Efésios 5 versículo 1. Bem, foi isso que ele fez? Ele contemplou a si mesmo e do seu próprio ser produziu esta vestimenta? E é isso que ele ama mais do que tudo no mundo? Nada ama o outro como a si mesmo.
Você não pode conceber amar outra pessoa como a si mesmo. Você pode pensar que sim, e negará o que acabei de dizer e dirá: ah, não, eu amo mais este e aquele meu país, minha bandeira. Você está apenas se enganando. Você está mentindo para si mesmo. Nada ama o outro como a si mesmo, nem venera o outro assim, nem é possível pensar algo maior do que ele mesmo. Blake, A Little Boy Lost, Songs of Experience. Você não pode conceber algo e pensar que é maior, e você o reverência, e o reverência. Ah, sim, você pode. Mas se Deus me quer, se eu sou sua emanação e Deus em mim é minha maravilhosa imaginação humana, se Ele quer que eu o conheça, Ele tem que me levar para si mesmo. É impossível pensar em algo maior do que Ele mesmo para saber, então como eu conheceria meu Criador se esta coisa fosse criada, a menos que Ele me levasse ao seu nível? Ele tem que realmente me elevar ao seu nível para que eu possa conhecê-lo como Ele é. Se eu não o conhecer como Ele é, Ele nunca me aceitará como alguém que pode vê-lo além do que sou capaz de me ver ser. Então Deus se torna como eu sou para que eu possa ser como Ele é. Se Ele não se tornar realmente como eu sou, Ele não poderá me elevar ao nível que Ele é, para que eu possa realmente conhecê-lo como Ele é. Portanto, todos aqui são apenas uma emanação do Deus dentro deles. Agora, eu o assumiria a partir daqui neste nível. Eu desejo e dou um nome, não me importa o que seja, eu dou um nome. De onde veio? Isso saiu de mim. Eu desejei isso. Agora devo realmente fazer a mesma coisa, devo me tornar um imitador de Deus como um filho querido. Deus se tornou eu para que eu pudesse me tornar Deus. Na verdade, devo. Algo sai de mim, é um desejo, e devo realmente me tornar isso para que possa se tornar como eu sou. Eu nomeio isso, saúde, riqueza, chamo por qualquer nome, sai de mim. Eu desejo ser e eu nomeio isso. Devo entrar nisso e realmente usá-lo como Deus usa isso. Deus está usando esta vestimenta esta noite, Ele está usando sua roupa esta noite. Seu nome é Eu Sou para todo sempre. Agora, algo sai de mim. Eu gostaria de ser e dou um nome. Como eu nomeio, devo entrar nele e realmente possuí-lo e me tornar isso. Assim como Deus se tornou eu que saí dele. E devo realmente usá-lo até que pareça natural, pareça normal. A razão nega, meus sentidos negam. E daí? Deixe-os negar. Mas com o tempo, se eu entrar no estado e usá-lo como se fosse verdade, e torná-lo natural e normal para mim, então irei externalizá-lo no mundo. Isso se tornará real em meu mundo. Portanto, seguirei uma sugestão das Escrituras. O homem disse: esta, finalmente, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque de mim foi tirada, tirada do homem. Gênesis 2 versículo 23. E agora o homem deixa seu pai e sua mãe e se apega à sua esposa, e eles se tornam um só corpo. Agora eu pego isso deste nível e coloco no meu mundo de César. Sai de mim, e minha emanação e ainda assim minha esposa. Neste caso, minha esposa agora passa a ser um estado chamado saúde, chamado riqueza, chamado fama, chamado por qualquer nome. Tudo bem, chame esses nomes. Eu amo isso? Saiu de mim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Devo deixar tudo no meu mundo e agora render-me a ele e assumir que sou eu. Atrevo-me a assumir que sou o que, no momento da minha assunção, a razão nega e os meus sentidos negam. À medida que entro nele, ele se torna osso dos meus ossos e carne da minha carne. Saiu de mim e é minha esposa, minha emanação. No entanto, embora seja minha emanação, é minha esposa até que o sono da morte passe. Quando chego ao final da jornada, não somos mais dois, somos um. Eu o elevo ao meu próprio nível para que ele possa me compreender e me ver como eu sou. Pois é impossível pensar algo maior do que ele mesmo para saber. Portanto, se Deus deseja que eu, sua emanação, o conheça como ele deve ser conhecido, ele tem que se tornar eu e me elevar ao seu nível,
pois não posso conhecer nada maior do que eu mesmo. Posso simplesmente adorar algum pequeno ícone e pensar: bem, ele é um homem maravilhoso, é um homem mais rico do que eu, é um homem mais sábio do que eu, e ele é fulano de tal. Eu quero realmente mudar minha identidade por ele? Que homem neste mundo desistiria de ser o que é por qualquer homem neste mundo? Ele deveria estar completamente apagado. Um homem que gostaria tanto de abrir mão de sua própria identidade por outra. Esse homem não é. Não, você gostaria da riqueza dele, da inteligência dele, assim, mas não quer mudar sua identidade e desistir dela por alguma outra identidade. Então Deus está no homem. A maravilhosa imaginação humana do homem é Deus. Nunca houve outro Deus e nunca haverá outro Deus. E assim ele se tornou como eu sou para que eu possa ser como ele é, e ele está me elevando lentamente através de todas as dores do mundo para que eu possa realmente conhecê-lo como ele é. Quando eu realmente o conheço, tenho que ser ele. Não posso ser outro conhecendo-o. Então eu sou sua esposa e ele deixa tudo e se torna como eu sou, sua emanação, e me cria para que eu possa conhecê-lo como ele é. Naquele dia, somos um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Efésios 4 versículo 4. Não pode ser outro. Posso pegar esse mesmo pensamento e levá-lo a qualquer nível deste mundo. Então você quer ser. E você escolhe. Eu não me importo com o que seja. Como você nomeia, saiu de você, é a sua emanação. Bem, você tem que fazer a mesma coisa que é dita nas Escrituras. Portanto, lerei o livro e o lerei com compreensão, para que as pessoas que o ouvirem o entendam. Então você dá sentido ao que você lê. Então aqui, como disse o homem. Finalmente isto é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque saiu do homem. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa e eles se tornarão um só corpo. Bem, você sabe que no mundo do casamento não nos tornamos realmente um só corpo. Ela levará meu nome e meus filhos levarão meu nome, mas não me diga que minha esposa é eu mesmo. Ela é uma pessoa independente, com opiniões próprias e não reflete as minhas. Não somos um só corpo. Juntos, nascemos um filho e esse filho é tão independente quanto um porco no gelo. Você não pode dizer a ela nada que esteja em conflito com o que ela deseja ouvir. Ela é um ser independente, então certamente não é uma conosco, assim como minha esposa não é uma comigo. Então do que se fala da esposa? Deste corpo. O homem não tem corpo distinto de sua alma. Esse chamado corpo é uma porção da alma discernida pelos 5 sentidos, as principais entradas da alma nesta era. Então você o destrói. Esta noite eu deixo cair e o corpo é cremado e você pensa, bem, agora ele se foi. Não, eu o restauro pela semente do pensamento contemplativo. Estou apenas me contemplando e reproduzindo minha imagem. Estou apaixonado por isso. Deus está apaixonado pela sua imagem. Não quero nenhuma outra imagem. Bem, eu já vi isso. Eu vi o ser em contemplação. Uma tarde, sentado no silêncio, sem pensar em nada em particular, e aqui de repente vejo uma pedra, um quartzo. De repente, o quartzo fragmentou-se em incontáveis pedacinhos, e então rapidamente se reuniu em um único ser e o ser está sentado na postura de lótus contemplando a mais profunda contemplação. Estou olhando para isso. Estou olhando para mim mesmo. Aqui estou olhando para o próprio ser que reconheço como eu mesmo. E começou a brilhar como o sol, e brilhou, e atingiu a intensidade do sol e então explodiu. Então acordei na sala onde estava sentado. Eu vi o ser me meditando. Esta é a sua imagem pela qual ele está apaixonado, e quando ele acorda da sua meditação, eu sou ele. É Deus. Em cada um está Deus, o Filho de Deus meditando sobre si mesmo, e ele se projeta na tela do espaço e se submete a todos os fogos do mundo, moldando essa imagem na perfeição que ele é.
pois ele é perfeito e você deve ser perfeito como ele é perfeito. Quando é perfeito, você se sobrepõe a ele e ele é aprimorado pela experiência neste mundo de morte. Então aqui, partimos daí e descemos a este nível. Ainda vivemos no mundo de César. E se é assim que ele faz, então enquanto estou aqui começo a experimentar no mundo de César. Agora, de mim não sai uma expressão de mim mesmo, eu sei como sou quando me olho no espelho, não é isso que eu quero realizar, mas no mundo de César você quer criar uma maneira melhor de viver, uma maior segurança, maior isto, maior aquilo. Isso também está fora de você. Mas da mesma forma devemos nos tornar imitadores de Deus como filhos queridos, como nos é dito no versículo 1, capítulo 5 de Efésios. Sede imitadores de Deus como filhos queridos. Então me vejo desejando. É assim que começa. Façamos o homem à nossa imagem. Esse é o desejo primordial. Bem, agora, como homem, quero ser diferente do que sou como homem. Então esse é o meu desejo. Devo fazer a mesma coisa que Deus fez para me tornar Ele mesmo. Deus tornou-se como eu sou para que eu possa ser como Ele é. Como homem, devo ter consciência de ser rico, se é isso que quero, consciente de ser saudável, se é isso que quero, consciente de ser famoso, se é isso que quero, não me importa o que seja. Não peça permissão a ninguém para ser qualquer coisa neste mundo. Você simplesmente entra direto no estado desejado. Saiu de você, mas você tem que ocupá-lo e realmente se tornar isso, da mesma forma que Deus teve que se tornar você para fazer de você Deus. Então você tem que se tornar o estado para criar esse estado sozinho. Então, o que você deseja neste mundo? Você escolhe e não pergunta a ninguém neste mundo se é possível. Todas as coisas são possíveis para Deus e Deus habita em você. Sua maravilhosa imaginação humana que é Deus. Nunca houve outro Deus e nunca haverá outro Deus. Então Deus se tornou como eu sou para que eu possa ser como Ele é. E enquanto estou brincando neste mundo de César Ele me diz para imitá-lo. Imite o mesmo princípio que Ele adotou para me tornar como Ele é. Então, algo sai de mim. O que saiu de mim? Um desejo, de repente. Mas não consigo, não tenho ninguém que me ajude, não tenho nada no mundo. Não tenho a formação educacional, a formação social, nenhuma formação digna disso que desejo agora. Tudo bem, você deseja. Saiu de você, não foi? Bem, faça a mesma coisa e imite a Deus como lhe é dito nas Escrituras para imitá-lo. Como eu poderia imitá-lo? Ele se tornou eu. Se ele não se tornasse eu, ele nunca poderia me criar para si mesmo. É impossível pensar em algo maior que ele mesmo para saber, portanto, ele tem que se tornar eu, e me levar para que eu possa conhecê-lo como ele é. Quando o conheço como ele é, tenho que ser Deus, porque não posso conhecê-lo como ele é, a menos que seja ele. Portanto, não posso saber isso agora como é, a menos que eu me torne isso. Então vou direto para esse estado, como seria o sentimento se fosse verdade? Como eu me sentiria se? E então eu olhasse para o meu mundo mentalmente e o visse como veria se fosse verdade. Quando vejo mentalmente como veria se fosse verdade, permaneço nesse estado, vivo nesse estado. Então esse estado, de uma forma que ninguém conhece, se cristaliza e se torna uma realidade concreta em meu mundo. Como? Não sei. Tem maneiras e meios que minha pequena mente consciente não consegue compreender. Se eu morar nele, uma pessoa ou 10.000 pessoas poderão ser usadas para que isso aconteça. Realmente não importa quantos são usados. Eles serão usados, consciente ou inconscientemente, para realizar aquilo que presumi ser. Portanto, embora a minha suposição neste momento pareça falsa, se eu persistir nela, ela se consolidará e se tornará realidade. Agora, eu sei disso por experiência própria? Inúmeras vezes. Não saberia enumerar e dizer quantos. É simplesmente uma lei pela qual vivo. E espero poder persuadir outros a viver segundo a mesma lei.
Se você aceitar esta lei, você estará livre e não será mais um escravo. Você é tão livre quanto o vento. Não importa onde você esteja esta noite. Você pode estar preso. Se você realmente acredita nisso, você será solto e será libertado para cumprir o que quer que esteja assumindo, embora esteja em uma masmorra. Se você não acredita nisso, então você aceitará os fatos da vida e se limitará ao que seus sentidos ditam, e aí você permanecerá na prisão e permanecerá preso neste mundo. Mas se você acredita que todas as coisas são possíveis para Deus e que Deus é a nossa maravilhosa imaginação humana, bem, então você sairá daqui acreditando nisso, e viverá de acordo com isso, e se tornará um imitador de Deus como um filho querido. Porque você está destinado, todos estão destinados a um dia despertar como o próprio Deus. Parece o cúmulo da vaidade, mas porque Deus disse: façamos o homem à nossa imagem? Não à imagem de outro. Ele está apaixonado por sua imagem. Analise-o. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Bem, para fazer isso ele teve que se tornar eu. Essa é a história do cristianismo. Ele realmente teve que se tornar homem. Então Deus se tornou homem. É isso que a fé cristã nos diz. Que o homem pode se tornar Deus. E o homem foi ensinado a acreditar que um homenzinho chamado Jesus. Não, não é isso. A humanidade é Jesus, a humanidade é o Cristo. Ele se tornou todos nós. Que criança neste mundo não sabe que é? Se sabe que sim, está dizendo eu sou e isso é Deus. Isso é Deus se tornando homem. Agora, ele parte daí e realmente eleva esse ser através de todos os horrores do mundo até si mesmo. Um dia ele acorda e quando acorda é Deus, e não há nada além de Deus. Então ele está apaixonado por sua imagem. Agora, algo saiu de você. É apenas um desejo, você diz, mas você se apaixona por isso. Você pode não estar realmente interessado no que há de melhor no momento, ou a fome não está sobre você. Essa sede por Deus pode não estar com você, mas pode ser uma sede por algo no mundo de César. Tudo bem, então você parte daí, e vai direto para ele, e usa-o exatamente como usaria um terno e o torna natural. À medida que se tornar natural, ele se personificará, se exteriorizará na tela do espaço, e você testemunhará que é assim que funciona. Na verdade, funciona de maneira simples. Esse homem sabe o que quer ser, a razão lhe diz que não pode ser, seus sentidos negam, ele ousa usar sua imaginação e assume que ele é. Sua razão agora nega a sua suposição, mas sua suposição, se persistida, se transforma em fato. Se uma vez isso se tornar um fato e ele o perceber, então a partir daí ele o pegará e continuará. E eventualmente ele se apaixonará pelo máximo que é despertar como o próprio Deus. E ele o fará. Porque Deus no homem determinou elevar o homem ao nível de si mesmo, e quando o faz, ele é Deus. Não há nada além de Deus. Portanto, neste nosso mundo fabuloso e maravilhoso, não há nada além de Deus. Você pode perdoar todos os seres do mundo quando souber disso. Não importa o que ele fez, seja bom ou mal. O que importa se você conhece a luta que está acontecendo nele? Você pode perdoá-lo completamente, porque Deus nele o está elevando ao nível de Deus. E posso lhe dizer que somos todos irmãos. Cada um de nós é um irmão. E descemos a este mundo de morte e limitação e assumimos essas vestes. Somos filhos de Deus, todos nós, e coletivamente formamos Deus, o único Deus. Mas nesta maravilhosa divisão somos filhos de Deus. Como nos é dito no capítulo 32 de Deuteronômio. Não há mais pessoas no mundo do que filhos de Deus. 32 versículo 8. Limite-os hoje, pois o mundo quer limitar a produção e impedir a multiplicação de crianças. Tudo bem, se você multiplicá-los 1000 vezes, ou reduzi-los, ainda assim não poderá nascer ninguém que não seja filho de Deus. Por qualquer pigmento de pele, por qualquer sexo, não importa, um filho de Deus ocupa aquele corpinho.
Seja ele deformado, seja encolhido, seja demente. É um filho de Deus e ele vai levar daí. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então ele partirá daí e o elevará através de inúmeras experiências até o nível de si mesmo, para que ele possa se conhecer. Ele quer ser conhecido. Como ele é conhecido por sua imagem, ele e sua imagem se fundem e se tornam um. Através da experiência ele é aprimorado além do que era quando desceu a esses corpos de carne e osso. Então você pega esta noite e testa. Não sabeis que Jesus Cristo está em vós? 2 Coríntios 13 versículo 5. Não há Jesus Cristo fora do Cristo em você. Esse é o único Cristo e esta é a cruz que ele carrega, ele está ligado a este corpo de carne e sangue. Ele não ressuscitará do lado de fora, ele ressuscitará aqui, pois ele está enterrado nesta vestimenta. Então você o destrói e eu irei, pela semente do pensamento contemplativo, reproduzi-lo e ele ainda estará enterrado nele. Então passo por esta pequena porta chamada morte e mais uma vez me encontro vestido com uma roupa igual a esta, jovem, saudável, e Cristo está sepultado nela porque estou dizendo eu sou, e esse é o nome dele para todo o sempre. Continuarei minha jornada, passarei por outro portão chamado morte, encontrando-me mais uma vez restaurado como ser físico até que chegue aquele momento em que eu desperte dentro desta vestimenta e eu sou ele. Então esta é a história eterna. Esta noite você colocou isso à prova extrema, ou assim como somos a emanação de Deus, sua esposa até que o sono da morte passe, e ele tem que deixar tudo e se apegar à sua esposa e eles se tornam um só corpo, pois há apenas um corpo. Agora algo sai de você no mundo de César. Deve haver apenas um corpo. Não pode ser você e o seu desejo. Você deve entrar no seu desejo e ocupá-lo como Deus entrou no seu desejo e o ocupou. Façamos o homem à nossa imagem. Ele teve que entrar em mim. Ele não poderia de forma alguma me obrigar de fora, ele teve que realmente se tornar como eu sou para que eu pudesse me tornar como ele é. Assim, da mesma forma, devo imitá-lo. Sede imitadores de Deus, como filhos queridos. Da mesma forma farei a mesma coisa agora. Eu o desejarei, e eu o nomeio. Agora devo entrar nele e usá-lo como ele me usa. Ele usa esta roupa e diz: eu sou Neville. Devo ter saúde e dizer: estou saudável. Devo entrar na riqueza e dizer: eu sou rico. Devo entrar no estado chamado sou conhecido e dizer sou conhecido. Seja o que for que eu deseje, devo ir direto até ele e usá-lo da mesma maneira que Deus entrou em mim e usou esta roupa e disse: eu sou Neville. Da mesma maneira. Portanto, devemos tornar-nos imitadores de Deus como filhos queridos. Então eles leram o livro como é dito em Neemias, mas eles leram e deram sentido à palavra para que as pessoas entendessem a leitura. Quantos, num domingo de manhã, quando vão à igreja, pegam qualquer passagem e realmente lhe dão significado? Não, eles sobem ao púlpito e de repente começam todos os tipos de coisas políticas no mundo de César. Ninguém pega a palavra de Deus e realmente dá sentido a ela. Eles pegarão uma coisinha e a chamarão de texto do dia. Depois pergunte a qualquer pessoa que sai da igreja: o que ele disse? Bem, ele disse. Quer saber? Não creio que Nixon esteja fazendo um trabalho tão bom. Isso é tudo o que eles ouviram. Nenhuma palavra sobre o texto ou a palavra de Deus, porque nenhuma dá sentido à palavra de Deus. Mas você pode perdoá-los, sabe por quê? Eles não entendem isso, e isso vem do Papa para baixo. Eles não entendem isso. Se eles entendessem, você não poderia ler o que eles dizem impressos. É algo totalmente diferente da palavra de Deus. Temos a palavra de Deus na Bíblia do começo ao fim. Bem, pegue qualquer passagem e tente dar-lhe sentido, porque sem sentido que isso importa. O que seria da vida para nós se não tivesse sentido? Se no final da jornada de alguém não importa o que ele tenha realizado no mundo e esse fosse o fim e não houvesse sentido. Bem, horrível.
cortar a garganta da criança quando ela nascer. Essa é a melhor coisa que você poderia fazer se a vida não tivesse sentido. Mas encontre um significado, encontre um propósito, e então tudo se encaixará. Há um significado para tudo isso e o significado da vida é que nós, neste mundo, nos tornamos Deus. Nós só nos tornamos Deus porque Deus se torna nós. Se Ele não se tornasse como eu sou, não poderia me elevar ao que Ele é, e é impossível que um pensamento maior do que Ele saiba. Portanto, não posso conhecê-lo, a menos que Ele realmente se torne eu e me eleve para si mesmo. De que outra forma eu o conheceria? E apesar de pensarmos, eu o amo mais do que a mim mesmo. Bem, eu não negaria nem por um momento que esta noite se você não me desse alternativa e dissesse que ou você morre ou sua filha, eu não hesitaria em dizer que morro. Mas isso não significa que eu não me ame, a imagem que sou. Estou confiante na restauração, confiante numa mudança completa no meu mundo quando eu deixar este mundo. Eu, sem hesitar por um momento, diria: salve-a. Ela não passou pelas minhas experiências, dê uma chance a ela. Mas isso não significa isso, porque eu digo me leve agora, atire em mim agora, mas deixe-a ter as experiências que eu tive. Pois eu passei por essas experiências. Cumpri as Escrituras. Eu sei exatamente do que se trata, porque eu cumpri isso. Tudo o que foi prometido nas Escrituras aconteceu dentro da minha alma, não do lado de fora, para os olhos humanos mortais verem. Mas isso não significa que ainda haja outro que eu amo mais. Você pode querer dizer que há alguém que certamente amo mais. Você analisa isso. Nada ama o outro como a si mesmo, nem venera o outro assim, nem é possível ao pensamento maior do que se saber. E Pai, como posso amar mais a ti ou a algum dos meus irmãos? Eu te amo como o passarinho que cata migalhas na porta. Agora, leia o poema inteiro, bem curto, 5 ou 6 versos. E o padre ouviu o menino dizer isso e então ele o pega pelos cabelos, e o queima, o tortura e os pobres pais ouviram os gritos da criança, mas não puderam ajudá-lo porque ele é a autoridade. Esse é o mundo inteiro. Aqui está este poderoso que conhece o certo e o errado, o bem e o mal, sem saber que é comer da árvore do bem e do mal que desagrada a Deus. Se minha mãe, a quem amo muito, ou meu pai, cometessem algum crime neste mundo, eu não me importaria com o que ele fizesse. Eu ainda iria querer que ele fosse libertado. Eu não me importaria com o que ele fez porque eu os amo. Mas o padre não conseguia ver isso. Chama-se A Little Boy Lost no maravilhoso poema de Blake, The Songs of Experience. A Little Boy Lost. Ele está tendo uma experiência fantástica e sabe que não pode amar outra pessoa como a si mesmo ou de alguma forma reverenciá-la mais. Ele sabe que não pode. Pois, como posso amar mais a ti ou aos meus irmãos, porque ele sabe que é impossível um pensamento maior do que ele saber. Ele sabe disso. Como você pode? Você pode admirar a mente de um Einstein. Você pode admirar os grandes artistas do mundo. Você pode admirar todas essas coisas, mas não me diga, porque você as admira, que até ser elevado a esse nível você poderá realmente entendê-las. Mas mesmo quando você não consegue entendê-los, porque é impossível pensar em algo maior do que ele mesmo para saber, e não me diga, por causa da grandeza deles, que você os ama mais do que a si mesmo, porque você não ama. Só estamos mentindo para nós mesmos quando dizemos que conheço alguém com quem gostaria de trocar de lugar e perder completamente minha identidade e me tornar essa pessoa. Não consigo conceber alguém querendo perder completamente a sua identidade na identidade de outra pessoa. Não pode ser. Então, esta noite, aceite. Como é dito nas Escrituras, Deus se tornou homem para que o homem possa se tornar Deus. Agora, sejam imitadores do mesmo princípio. Deus está estabelecendo um padrão? Sim. Ele se tornou como eu sou para que eu possa ser como ele é. Bem, me encontrando no mundo de César, algo sai de mim, mas é algo diferente.
Pois devo viver no mundo de César e César exige impostos, por isso quero mais dinheiro para pagar os seus impostos, as suas exigências, e César exige isto, por isso devo querer aquilo. Isso sai de mim. Portanto, devo fazer a mesma coisa que Deus fez ao se tornar eu, dele se tornou eu para que eu pudesse me tornar Deus. Portanto, devo tornar-me rico para que o estado chamado riqueza possa tornar-se como eu sou, e assim me tornar um com ele. Eu entro nisso e digo: como seria o sentimento se fosse verdade? Como eu me sentiria se fosse verdade? Como eu veria o mundo se fosse verdade? O que eu ouviria meus amigos me dizerem e o que eu diria a eles se fosse verdade? Então mantenho essas conversas mentais comigo mesmo, partindo da premissa de que isso é verdade, e ando nesse estado como se fosse verdade. Então, se isso se concretizar, bem, então encontrei o princípio. Agora eu pego isso a partir daí e mudo para todos os tipos de estados à medida que desejo torná-los reais em meu mundo. Saber que aquele que se tornou eu está lentamente me elevando ao seu nível e, eventualmente, ele se revelará, e eu sou ele. Agora, vamos entrar no silêncio. Em primeiro lugar, gostaria de lhe agradecer pelas suas cartas, e por favor, continue a enviá-las, dando-me os seus sonhos, as suas visões e as suas experiências sobre este princípio. Alguém escreveu na semana passada que se viu dentro de um ovo enorme. Ele se sentiu completamente acordado, como uma visão desperta. Havia uma parede muito grossa e ele sabia que tinha que romper aquela parede. Ele sabia que quando rompesse aquela parede acordaria do estado em que se encontrava, que era como um sonho acordado. E então ele acordou. Bem, isso é um esboço. Estamos todos envoltos em um ovo e, quando quebrarmos essa casca, sairemos. A concha é o nosso crânio. É onde estamos todos enterrados e esse é o ovo. Então isso nada mais é do que um prenúncio daquele dia em que ele sairá, e ele será o ser que adormeceu naquele ovo, e esse ser é Deus. Então, agradeça a ele por sua experiência maravilhosa e por compartilhá-la conosco. Uma senhora escreveu sobre como estava se mudando para outro mundo. Estou indo para outro mundo, outro lugar. Mas antes de partir para o outro mundo ela investigou o mundo atual e eram todos edifícios antigos. Muitos deles não tinham móveis e estavam cheios de insetos, mas ela sabia que estava indo para outro mundo. E carregando consigo seu filho. Então ela viu nesta sala sem mobília, exceto uma cadeira de balanço, um homem na cadeira de balanço, e ela foi até ele e o sentiu e ele era solidamente real, tão sólido quanto qualquer pessoa que ela já conheceu neste mundo. Ele era real, ele era sólido. Então ela desviou o olhar e, quando se virou, ele e a cadeira desapareceram. Então ela foi para o outro mundo e alguém lhe disse: deixe-nos ver o seu bebê e ela apresentou a criança. Pois a criança é o sinal do nascimento de alguém do alto. E isto vos será por sinal, e encontrareis um bebê envolto em panos. Lucas 2 versículo 12. Isso é um sinal. Não é você, é um sinal do seu nascimento. Então ela está se mudando para um novo mundo. Agora, este é um esboço maravilhoso, um prenúncio no simbolismo das Escrituras. Movendo-se para um novo mundo, pois você tem que ir, e o sinal do seu nascimento lá de cima é uma criança envolta em panos. Então, muito obrigado por suas cartas e continue enviando-as, por favor. Agora, há alguma pergunta, por favor? Sim, senhor. Pergunta inaudível. Resposta: não, senhor. Não existe força externa, exceto aquela que damos à força externa aparente. Bom, direi o seguinte sobre esse poder chamado imaginação: dele não fará nada por nós até que tenhamos assumido a sensação do desejo realizado. Você não pode obrigar isso. Recusa-se a agir sob compulsão. Não consigo me obrigar a acreditar em nada. Só agirá por persuasão, como seria o sentimento se fosse verdade. Estou tentando me convencer desse sentimento. Mas dizer que vou sentir isso, simplesmente voltará. Então você não pode obrigá-lo, você não pode comandá-lo.
Só agirá por persuasão. Como seria? Como eu veria o mundo? Como seria? Como eu me sentiria se fosse verdade? E assim só por persuasão responderia. Portanto, tente se convencer. Vai funcionar assim, funcionar perfeitamente. Se você realmente acredita que sua imaginação é Jesus Cristo, se você realmente acredita que isso é Deus, o Senhor, e nenhum outro Deus, nenhum outro Senhor, então o que você está imaginando? Todas as coisas são possíveis para Deus, portanto, todas as coisas são possíveis à imaginação. Você não pode negar que pode imaginar qualquer coisa que alguém lhe diga, se entender do que ele está falando. Você pode não acreditar no que ele disse, embora possa imaginar que seja possível. Essa é a sua limitação, porque você pode imaginá-la. Diga-me qualquer coisa neste mundo, se eu puder entender a língua que você fala, se você falar na minha língua, a língua inglesa, eu posso te seguir. Você pode me levar a todos os estilos do mundo. Não me leve à matemática onde não posso segui-lo. Mas leve-me a qualquer descrição vívida, descrição de palavras, eu o seguirei. Posso não acreditar em você, mas isso não importa. Se eu não acredito em você, essa é a minha limitação, essa não é sua. Se posso acreditar em alguma coisa, posso cumpri-la. Dizia-se que acho que foi Thomas Arnold o diretor da escola de rugby na Inglaterra, e os meninos costumavam dizer: é uma pena contar uma mentira para ele, porque ele acredita nisso. Então os meninos não lhe contaram nenhuma mentira, porque ele acreditou em uma. Esse foi Thomas Arnold. Ele era tão dedicado aos filhos e os amava tanto que confiava neles e todos concordaram que era uma pena contar-lhe uma mentira porque ele acreditava nela. Vou te dizer que não existe mentira. Todas as coisas são possíveis para Deus. O que hoje você e eu consideramos natural, como dar a volta à lua, amanhã pousaremos na lua. E acender as luzes. Você sabe, quando eu nasci não tínhamos nenhuma dessas coisas em Barbados. Tínhamos uma pequena carruagem puxada por um cavalo, não pensávamos em automóvel, avião, míssil. No entanto, todas essas coisas estão em nosso mundo. Eles nem sempre estiveram em nosso mundo até que alguém realmente acreditasse neles. Primeiro eles os conceberam e depois acreditaram neles. Você não pode conceber nada que não seja verdade no mundo de Deus, porque todas as coisas são possíveis para Deus. Mas aqui estamos vivendo no mundo de César. Então faça dele um mundo prático até que aquele que começou a boa obra em você a complete, que é torná-lo como ele é. Mas quando se trata de oposição, você somente você a dará, porque realmente não há oposição. O aparente oponente poderá ser usado amanhã como uma ajuda na realização do seu desejo. O que hoje parece ser um desastre revelar-se-á, após reflexão, o ponto de viragem na sua boa sorte. Isso eu falo por experiência própria. Meu pai era sócio júnior em um pequeno negócio de mercearia, e seus sócios se uniram a alguns outros para tirá-lo de lá, para libertá-lo daquela parceria, e fizeram essas falsas acusações. Meu pai nunca olhava um livro, então não sabia nada do que estava acontecendo e, quando foi confrontado com essa falsa afirmação, voltou para casa e ficou de cama por cerca de 2 ou 3 semanas. Ele estava deitado de costas, tão atordoado com tudo aquilo. E eles pensaram que o tinham exatamente onde queriam, então o tiraram de lá e não lhe deram nada de seu patrimônio. Esse foi o ponto de viragem na boa sorte da nossa família. Do nada, mas quero dizer absolutamente nada literalmente, e quando ele morreu em 1959 ele poderia deixar milhões e milhões de dólares para sua família. Ele teve 10 filhos. Sua esposa havia morrido 10 anos ou mais antes, ela morreu em 1941, ele morreu em 1959. Mas em 1922, quando isso aconteceu com meu pai, ele simplesmente não sabia a quem recorrer. Mas esse foi o ponto de viragem na sua vida. Porque ele confiava em todos eles. E então ele foi sozinho, sem parceiros, apenas ele e meu segundo irmão, e ele tirou daí com um pequeno empréstimo de um amigo, e então multiplicou e multiplicou e multiplicou.
Quanto vale hoje não tenho a menor ideia. Não sei quanto valem os negócios, mas sei que chegam a vários milhões. E ele não tinha educação formal, nenhuma origem social, nenhum contato neste mundo, mas acreditava neste princípio e vivia de acordo com ele. Portanto, o que lhe parecia ser o fim do mundo foi o início do seu mundo no mundo de César. A cada ano eles ficam cada vez maiores. Você não pode parar depois de um tempo. Contanto que eles tenham uma boa gestão, você não pode impedir isso. Simplesmente fica maior. Eles não estão se segurando, estão simplesmente saindo, saindo e saindo como um conglomerado. Não consigo parar. E ainda assim, em 22, ninguém teria dado um centavo pela família. Eles não tinham um centavo, não tinham nada. Mas veja, ele acreditou e realmente acreditou até o ponto em que a coisa toda se multiplicou a partir do nada. Simplesmente se tornou algo e então esse pequeno algo se multiplicou. Então digo a todos que estou falando por experiência própria, não apenas no sentido místico, mas do mundo de César. Estou contando a história da minha família. Também estou contando a história de Cristo em mim, porque tudo se desenrolou dentro de mim. Então falo por experiência própria e não estou teorizando. Enquanto estou aqui, não estou de forma alguma teorizando ou especulando. Toda a história se desenrolou em mim, por isso falo por experiência própria. Por hoje é só. Obrigado.